Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e que eu tenho dito por aí, é o seguinte: o Brasil, hoje, experimenta um grau de liberdade religiosa absolutamente inédito em sua história. Desde que a Constituição, a primeira Constituição republicana, de 1891, destituiu o catolicismo do seu status de religião oficial do Estado brasileiro, as coisas evoluíram muito lentamente no sentido de uma real liberdade de expressão para as mais diferentes formas de religião, de religiosidade, de correntes, de igrejas, né, de grupos, e assim por diante. Hoje nós vivemos isso de uma maneira muito intensa e muito visível. Né? Para todo lado que você vai, você vê as pessoas lidando com o tema da religião, falando de religião, discutindo que alguém mudou de religião. Né? A sociologia alemã já nasce com obras sobre sociologia da religião. Né? A sociologia francesa, a mesma coisa. Então, digamos, o estudo da religião é parte constitutiva dessa nova área científica desde o final do século XIX. Então, acaba sendo um chamariz muito grande para o interesse do sociólogo, e, sobretudo, se o sociólogo é pesquisador, ou é formado na pesquisa, interessar-se no Brasil hoje por esse quadro, sem exagero nenhum, muito dinâmico. Né? Nós vivemos hoje um campo religioso bastante dinâmico. Às vezes você tem a impressão daquilo que na sociologia clássica se chama de uma efervescência social, quer dizer, há uma efervescência religiosa da sociedade brasileira, e eu gostaria de dizer para vocês um pouco o que a sociologia teria a dizer disso. Bem, a primeira coisa, então, é pensar esse binômio, né? Liberdade religiosa, pluralismo religioso. Né? São duas coisas que andam juntas. E uma, né, influi na outra decisivamente. Ou seja, quanto maior a liberdade religiosa, maior a diversidade religiosa numa determinada coletividade, ou dos indivíduos, dos integrantes dessa coletividade. Por sua vez, quanto maior a diversidade religiosa, maior a pressão para que o Estado não interfira no campo religioso. Vocês sabem muito bem que as ciências humanas, né, e as ciências sociais, como parte das ciências humanas, não são capazes de formular leis, né, leis gerais, mas isto é quase uma lei geral. Né? Liberdade, maior a liberdade religiosa, maior a pluralidade. E o contrário que a gente está menos acostumado a pensar. Quanto maior a pluralidade, maior o valor atribuído à liberdade religiosa e às demandas para que o Estado seja, e os governantes, né, tomem decisões cada vez menos favoráveis a um único tipo de religião, ou a poucas religiões e não a todas. Né? Há uma demanda nesse sentido. Então, isso é muito importante da gente pensar. Por outro lado, quando você abre bastante, você cria um campo religioso altamente concorrencial. Como você, digamos, desregulamenta, entre aspas, né, o campo, desregulamenta politicamente, você desnormatiza em termos políticos, você cria esse espaço maior de concorrência. Quanto maior a concorrência, maior a exigência que as lideranças religiosas, isso é uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, né? Que é que toda religião
do ponto de vista de um sociólogo, né, sempre coloca como seus principais sujeitos, como seus principais agentes, os profissionais religiosos. Ou seja, quanto maior a concorrência, mais aquelas pessoas que nós chamaríamos genericamente de lideranças religiosas, tanto mais estas pessoas são levadas a descruzar os braços e a partir para a luta. Essa luta, às vezes, pode ser até mesmo um pouco violenta, mas significa o seguinte: não há chance de uma religião cuja liderança passa os dias de braços cruzados. As lideranças religiosas têm que agora levantar cedo e dormir tarde, né, de trabalhar, deixar as igrejas abertas 24 horas por dia, né, porque a concorrência entre elas se acirrou muito. Então, isso é uma outra coisa importante. Isto acaba repercutindo, evidentemente, em cima de nós que não somos os profissionais da religião, né? E nós que somos alvo, né, de um interesse de conquista por parte das lideranças religiosas. Então, a gente acaba percebendo, né, que o Brasil, o povo brasileiro ficou mais religioso? De um certo ponto de vista, sim, porque necessariamente ele ficou mais, digamos, mais mobilizado religiosamente. Isso é uma coisa que, para a sociologia, aos olhos de um cientista social, isto é uma coisa que faz todo sentido. Ou seja, a demanda por mais religião não surge espontaneamente, vamos dizer, do povo. O povo, na realidade, começa a ser alvo de uma oferta maior de religião. Não sei se vocês percebem a diferença do enfoque. Ou seja, quando o campo religioso está bastante ativado, bastante mobilizado, como a gente vê hoje no Brasil, isto significa que o Brasil ficou mais religioso, primeiro, em termos de oferta religiosa. Há uma pluralização da oferta e há uma dinamização da oferta. Há um enriquecimento da oferta. Há um trabalho maior na oferta. As religiões hoje trabalham com marketing. As religiões hoje trabalham com propaganda, né? As religiões hoje são obrigadas a estudar técnicas, né, de chegar até os interessados, porque se elas não fazem isso, outras farão. Nós estamos vivendo no Brasil, né, um momento de muita oferta religiosa. Isso talvez seja o segundo ponto que eu gostaria de passar para vocês, né? Que é uma coisa, por que eu gostaria de passar para vocês? Que eu acho que é uma coisa que a mim, falando sinceramente, me ajuda a entender como é que as coisas funcionam. As coisas ficam mais claras, né? Não dá a impressão de uma coisa impalpável que, de repente, não se sabe por quê. Nas 2 últimas décadas do século XX, no comecinho do século XXI, de repente, o povo começou espontaneamente a ficar mais religioso? Não. O povo está sendo mais insistentemente trabalhado pelos profissionais da religião. E notem, eu estou chamando de profissionais da religião pessoas que se dedicam, né, full time a uma religião e que vivem daquela religião. Bem, nessas e noutras, o que é que você espera? Você espera, então, que cresça a diversidade religiosa. E agora, então, eu vou me valer de alguns dados do censo 2000, que é o último censo que nós temos, a parte dedicada à religião, e vou dizer os dados mais ou menos aproximados. O que diz o censo 2000? No quesito religião, ele parte
da ideia, ou enfim, da ideia não, da técnica da autodeclaração. Quer dizer, as pessoas se declaram para um entrevistador que naquele momento é um membro, né, alongado do Estado brasileiro, né, de um órgão chamado IBGE, que é um órgão estatal, que vai apurar qual é a religião ou a não religião que a pessoa tem. Isso depende da pessoa dizer: eu sou católico, eu sou um bandista, eu sou do Santo Daime, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muçulmano, eu sou islâmico, né? Eu sigo a religião judaica. Depende de declaração. E nós ficamos sabendo, por exemplo, que os católicos no Brasil, de um modo geral, são 74% da população. Ou seja, 3/4 da população brasileira, quando interrogados qual é a sua religião, ainda se declaram católicos. Ou seja, para uma população que na época eram 170 milhões, arredondando, em 2000, né, isto significava algo da ordem de mais de 120 milhões. Tá? Mais de 120 milhões de brasileiros ainda, neste momento da aplicação do censo, se declararam católicos em 2000. Desses 74%, muitos são católicos de nome, muitos são católicos reconvertidos ao catolicismo por algum movimento de renovação, de mobilização e assim por diante. Mas são católicos, se declaram católicos. Os evangélicos, crescendo muito. E aqui evangélicos, é bom lembrar que o censo, tanto quanto a sociologia da religião, usa o termo evangélicos como sinônimo, taco a taco, de protestante. Quer dizer, não é assim, você tem os protestantes e dentro dos protestantes você tem os evangélicos, não. Todos os protestantes no Brasil são chamados pelo censo de evangélicos, né? E é assim que eles se autodenominam. Digamos, desde que o primeiro grupo protestante chegou no Brasil, ainda no Primeiro Império, né, em 1824, que é um grupo de colonos alemães luteranos, eles fundaram no Brasil a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, já o primeiro grupo protestante que veio para o Brasil, por uma tradição alemã, traduziu o Evangelische, né, para evangélico e aí está batizado para sempre. Ou seja, todo ramo do protestantismo é um ramo dos evangélicos. Esclarecido isso, vamos em frente. Os evangélicos são, no censo de 2000, 16%. Quase 16%. Um crescimento extraordinário. Crescimento realmente extraordinário. Tá? Enfim, em 10 anos, o número dobrou. A proporção de protestantes ou evangélicos no Brasil dobrou. Né? Um grupo extremamente dinâmico, sobretudo nos seus ramos pentecostais e nos chamados neopentecostais, que são esses protestantes, são essas igrejas protestantes fundadas propriamente no Brasil, no final dos anos 70. Somemos 74 com 16, 90. Então, já resumindo, 90% dos brasileiros se declaram estar seguindo alguma igreja cristã. Porque os católicos são cristãos,
os evangélicos são cristãos. Pois bem, qual é o terceiro grupo maior no censo de 2000? Em 1970, quando eu comecei a praticar sociologia da religião, no setor de sociologia da religião, desse centro de pesquisa chamado SEBRAP, o terceiro maior grupo eram os espíritas. Hoje, o terceiro maior grupo das tabelas de religião do censo são os sem religião. 7,5% da população brasileira já se declaram sem censura nenhuma, sem medo da polícia, sem medo de nenhuma perseguição qualquer, sem medo de algum feitiço virar contra o feiticeiro, né? Se declaram abertamente sem religião. Somemos 90 com 7, vamos arredondar para baixo? Vamos arredondar para 7, o sem religião? 97. E a diversidade religiosa, onde foi parar? Não é um país de diversidade religiosa? Estamos vendo crescer uma multidão de religiões que ninguém conhecia, religiões asiáticas, religiões isso, religiões aquilo, novidade, muita novidade. É muito interessante quando depois você tem um dado, né, um dado inquestionável, que é a coisa do censo, você fala, olha que coisa interessante. Quer dizer que o Brasil, com toda essa liberdade religiosa, com toda essa mudança, com todo esse dinamismo, é um Brasil, né, de 90% de cristãos que seguem igrejas cristãs. Porque agora nós vamos pensar o seguinte, bem, nesses 3% que restam, o grupo maior é o dos espíritas kardecistas, que tem uma majoritária parcela de seguidores que se autodenominam cristãos, que se consideram cristãos. Bem, mas de qualquer modo, o que sobra? Você tem, nesses 3%, você tem os afro-brasileiros, seguidores de Umbanda e de Candomblé, que apesar de toda a diversidade e toda a importância que tem historicamente para a nossa diversidade cultural, para a nossa diversidade étnica, para a nossa diversidade culinária, né? Enfim, uma coisa assim paparicada pelo Itamaraty, essa nossa familiaridade com a cultura africana, não chegam a 1% da população. E aí vai, né? Aí você começa a imaginar, os budistas são pouquíssimos, né? Os judeus pouquíssimos, né? Os muçulmanos, que a gente de repente começou a imaginar que estão crescendo muito no Brasil, porque agora a gente começa a ver na televisão, né? O censo de 2000 encontrou, sabe quantos? 18 mil. 18 mil. Na hora que você faz as porcentagens, vira traço. Não dá nem para... né? Vira 2 casas depois da vírgula. Ou seja, com toda essa diversidade religiosa, com toda essa liberdade religiosa, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está passando por um processo de trânsito de uma parte da sua religião, de uma igreja cristã que é católica e que é tradicional e que foi religião oficial no Império e na colônia, para outras igrejas cristãs. E no caso do kardecismo, para um movimento religioso que não se constitui em igreja, mas que é fortemente marcado pela presença da doutrina cristã. Isto é muito interessante da gente estar notando, né? Porque, mesmo assim, nós estamos vendo que cresce o cristianismo no Brasil, ao mesmo tempo que cresce a nossa insegurança, que cresce a criminalidade, que cresce a violência,
né? E, no entanto, o Brasil não está ficando menos cristão, o Brasil está ficando mais cristão. As pessoas estão reoptando pelo cristianismo, né? O que nos faz minimamente pensar, né, o que é que estaria acontecendo nesse nível. Ou seja, que tipo de cristianismo é esse que acaba, né, sendo o cristianismo que os brasileiros estão seguindo. Então, o que nós temos? Nós temos aí um quadro bastante claro, né, de mudança religiosa, mas agora eu gostaria de lembrar uma outra coisa. Quanto mais as religiões vão competindo entre si, e quanto mais as pessoas experimentam a possibilidade de mudar de religião, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que essa pluralidade que você vê no censo, né, ou que você imagina no Brasil, começa a chegar perto, mais perto das famílias. Quer dizer, as pessoas começam a ter agora mais presentes no seu cotidiano, ou pelo menos no almoço de domingo, pessoas que, de repente, eram católicas e deixaram de ser católicas. Né? E eu digo por quê, sobretudo dos católicos. Aí é uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, né, que tem a ver um pouco com a temática do pós-tradicional. Neste momento de efervescência religiosa e de assédio às pessoas para que mudem de religião, a partir, né, da iniciativa de outros profissionais de outras igrejas, o que acontece? Acontece que, sobretudo, as filiações tradicionais são as mais afetadas. Me entendam. Se vocês olham agora, não quem está ganhando adeptos, mas quem é que está perdendo adeptos no Brasil? Ou quem é que está doando adeptos para as outras igrejas e eventualmente outras religiões? A Igreja Católica, é o catolicismo. Todas as religiões acabam tirando algum católico da Igreja Católica. Então, o catolicismo, que era 99% da população, passa a ter 97%, passa a ter 93%, passa a ter 90%, e hoje está com 74%. Mas não é só isso. Entre os evangélicos, que são digamos, o agregado que mais cresce no Brasil, sobretudo o mais tradicional deles, que é o grupo luterano, que são as igrejas luteranas, também a Igreja Luterana no Brasil está perdendo seguidores. Por quê? Porque tem exatamente o mesmo formato de uma religião tradicional, de um grupo étnico que se estabeleceu como colônia, né, e que de religião, né, exatamente associada àquele grupo. A partir do momento que esse grupo vai se diferenciando, né, vai se mudando, vai se espalhando, né, vai também abandonando a igreja protestante. É muito interessante de ver. Todas as correntes protestantes crescem, de um modo geral. As pentecostais e neopentecostais crescem mais do que as protestantes históricas. Entre as protestantes históricas, algumas ficam estacionárias, ou seja, crescem vegetativamente. E, finalmente, para surpresa geral e para tristeza de muitos, não necessariamente pessoas religiosas que ficaram tristes com essa notícia, estão perdendo adeptos de uma maneira muito significativa às religiões afro-brasileiras. Houve um tempo, e eu experimentei esse tempo, em que se dizia que a Umbanda, que também era uma religião criada no Brasil, com toda a cara brasileira, seria eventualmente a grande religião nacional
né? A Umbanda tinha tudo, porque era uma coisa muito sincrética, muito próxima, etc. Tinha tudo, tinha o charme do candomblé, da coisa, né? Tinha a música, tinha o ritmo, tinha essa coisa dos espíritos, né? Uma proximidade muito grande dos espíritos, que é uma coisa que supostamente os brasileiros têm né? Uma familiaridade grande com essa ideia. E a Umbanda, de repente, começou a perder adeptos, né? Então, diminui o catolicismo, diminui a Umbanda, diminui algumas igrejas protestantes tradicionais, né? O que nos faz ver que exatamente estão perdendo adeptos aquelas igrejas que aquelas igrejas ou religiões que se modernizaram menos, né? Que se atualizaram menos em termos de uma organização empresarial interna, né? Que importaram menos métodos, né? de administração, né? E de expansão, e de organização, e assim por diante. Nesse período de alta competitividade e de concorrência incrementada entre as religiões, algumas se aparelharam bem e elas estão conseguindo não apenas resistir à concorrência das outras, mas estão, inclusive, né, ganhando adeptos, crescendo. As igrejas mais tradicionais estão com uma enorme dificuldade, e as religiões, no caso da Umbanda, né, estão com uma enorme dificuldade, certo, de redinamizar a sua liderança, né, e se ressituar num quadro mais competitivo, mais concorrencial, para, né, poder fazer frente à concorrência das outras que estão muito mais equipadas para isso. As igrejas hoje estão num estágio que elas precisam se organizar empresarialmente. Não basta simplesmente ter a certeza que você é portador de uma mensagem única, de uma mensagem absolutamente irresistível. Dou mais um passo. Na concorrência, perdem também as igrejas que oferecem um tipo de bem, de salvação, muito intangível, muito para o outro mundo, muito para o além, ou muito para um futuro remoto. Isso é uma outra coisa também muito interessante. Quer dizer, quando o campo religioso está muito competitivo, a tendência das religiões, de um modo geral, é oferecer bens mais palpáveis para as pessoas. Certo? Quer dizer, não é que você adere àquela religião pensando na salvação da tua alma. Você adere àquela religião pensando que aquela religião vai te salvar do desemprego. Você adere àquela religião, né, porque aquela religião, de repente, vai resolver um problema de uma ferida que você tem na panturrilha e que não sara nunca. Uma grande preocupação dos sociólogos ou dos cientistas sociais hoje é entender isto, entende? Porque talvez isso esteja mudando. As pessoas estão agora do lado da demanda, não mais do lado da oferta. As pessoas estão muito mais pragmáticas e muito mais utilitárias, muito mais, vou usar essa expressão, muito mais materialistas no que elas estão pedindo da religião. As pessoas querem coisas concretas, aqui e agora. As pessoas não estão querendo o céu para depois, né? Não querem a salvação da alma para o pós-morte, né? As pessoas querem viver mais neste mundo, viver com mais saúde, querem a cura. Isso é uma coisa muito, muito, muito pós-moderna, né? Pós-moderna, pelo menos na insistência com que isso aparece, né? Na evidência empírica com que isso se manifesta. As pessoas procuram as religiões para resolverem seus problemas neste mundo. E isso é uma outra coisa muito interessante. Portanto, já podemos imaginar,
As religiões mais tradicionais têm menos facilidade de readaptar o seu corpo doutrinário, né, os seus ensinamentos, para esse pragmatismo todo, né, das populações mais urbanizadas e mais modernizadas do Brasil. Agora, tem uma outra coisa interessante. Eu falei que as pessoas querem resolver problemas aqui e agora, mas não é só isso. As pessoas hoje, numa sociedade como a nossa, estão querendo também religiões que lhes facultem, que lhes possibilitem uma experiência religiosa, um pedacinho do céu aqui e agora. Ou seja, o êxtase, o transe, ou, genericamente, a experiência mística, a experiência religiosa. As pessoas querem sentir Deus. As pessoas querem sentir em si, no seu corpo, a presença do Espírito Santo. As pessoas querem dar uma pequena escapada desse mundo, fugir um pouco deste mundo, certo? E mergulhar no sagrado. Nem que seja por alguns segundos, nem que seja uma experiência passageira, mas que seja uma experiência intensa. Isto é um outro fator, né, que vem à tona com a concorrência entre as religiões. A concorrência acirrada entre as religiões e entre as igrejas leva a que algumas igrejas, e normalmente essas serão mais bem-sucedidas, passem, em vez de prometer que a pessoa vai sentir Deus no céu, promete que a pessoa vai sentir Deus já, agora. De repente, se eu fosse um pastor aqui, se eu fosse qualquer líder religioso, eu podia dizer para vocês agora, porem uma música e diria para vocês, fechem os olhos. Fechem os olhos. Né? E aí eu já poderia começar a levar vocês, de repente, a ter uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Né? Alegre, feliz. Né? Uma experiência de superação de si mesmo, uma experiência mística, numa palavra. Isso a tradição teológica, né, ocidental chama de experiência mística. Né? Quer dizer, é você em contato com o divino, com a divindade, né? Mas contato de primeiro grau. Né? Contato de primeiro grau. Rápido, né? Passageiro. E as religiões tradicionais, no caso, a nossa mais tradicional, que é o catolicismo, né, começa também a tentar ver se não é possível oferecer aos seus fiéis, né, ou àqueles que quiserem, uma possibilidade, né, de um êxtase. De um êxtase. Não é... Isso chama uma democratização do êxtase. Né? Eu sou de um tempo em que se dizia que o êxtase, pelo menos na Igreja Católica, era para muito poucas pessoas, era quase que um sinal de santidade. Hoje, você tem o êxtase prêt-à-porter, ao alcance da sua mão. Basta entrar num grupo religioso, seja ele cristão, a moda antiga, mais renovada, enfim. Isto é o quê? É novamente uma mudança muito grande. Ou seja, aquela religião que insiste em dizer que você vai melhorar de vida, que você vai mudar de vida, e que você vai demonstrar isso no seu dia a dia, que você tem que mudar de conduta para entrar em contato com Deus, existem religiões que oferecem para você um contato imediato, né, um contato de primeiro grau com Deus, sem que você precise mudar de vida, sem que você precise ser mais honesto, sem que você precise, né, entendeu? Quer dizer, então, você tem uma outra composição agora do público religioso.
você tem aqueles que seguem mesmo, aqueles que fazem parte da comunidade, e você tem agora, digamos, tamanhos gigantescos de templos, né, que reúnem pessoas que são apenas passantes, são pessoas que nós, na sociologia da religião, estamos chamando não de fiéis, não de seguidores, mas estamos chamando de clientela, clientes, né? Não se vinculam àquela comunidade, mas de repente podem participar do culto, né, e de repente entrar naquele clima e experimentar e ter uma experiência da presença do Espírito Santo. Isso é muito, muito novo para o Brasil, né? Isso é muito novo, quer dizer. Isso também é outra coisa que está deixando, né, o campo religioso muito efervescente. Né? Nesse sentido, porque agora as pessoas têm para contar umas para as outras como foi bom, como foi importante, como foi desestressante, como foi, entendeu, recompensador, né? Uma experiência religiosa aqui e agora, com algo que você imaginava que era inalcançável, que você só poderia alcançar depois da morte. Isso que significa? Que vale o presente, né? Que as pessoas, quando eu estou falando, enfatizando essa coisa do aqui e agora, quer dizer, há uma presentificação, né, quase que exclusiva da ideia do que significa uma experiência religiosa. Né? Significa que as religiões hoje têm menos espaço para incutir regras de conduta e regras morais, né, que vão orientar o cotidiano das pessoas. Em outras palavras, as religiões, quando se preocuparam durante milênios em orientar a conduta das pessoas, elas ajudavam as pessoas a racionalizar o seu cotidiano, o seu dia a dia. As pessoas sabiam por que tinham que fazer isso, por que tinham que fazer aquilo. Por que tinha que obedecer o pai e a mãe, certo? Por que tinha que se casar virgem, entende? Por que isso e por que aquilo? Quer dizer, havia uma série de valores e normas internalizados e que tinham que ser traduzidos numa conduta que devia ser coerente, né? Que tinha que ter uma racionalidade na qual você mesmo pudesse se reconhecer, né? Quer dizer, no sábado você era o mesmo, né, a mesma pessoa do sábado passado e do sábado anterior, ou seja, você criava, né, personalidades constantes, porque era isso que a religião passava. Agora, as religiões estão muito preocupadas em ganhar adeptos umas das outras. A religião que está sendo ofertada para nós é uma religião que está cada vez mais distante daquilo que o velho protestantismo, o protestantismo histórico do século XVI e XVII, né, chamavam de ética. Né? Ética. Você ter uma conduta racional, coerente, constante, ter os mesmos princípios, educar os seus filhos com esses mesmos princípios, que por sua vez educariam os seus filhos, né, e assim de geração em geração. São religiões que privilegiam o atendimento de demandas pragmáticas, que eu estou chamando de materialistas das pessoas, e no outro extremo, demandas tão espiritualistas, né, que isto se traduz quase numa demanda de uma experiência extática, né, de transe, mesmo que esse transe não seja um transe violento, né, mesmo seja um transe de excessiva manifestação corporal, né, mas ligeiramente, né, um transe, ou seja, uma experiência ultra espiritualizada de contato direto com a divindade, que em vez de você adiar para o pós-morte, você antecipa para aqui para agora, mas é super espiritualizado isso, né? Casado com demandas práticas, né? Demandas imediatas,
demandas materiais, que nós, se quiséssemos, podíamos dizer, demandas econômicas e amor. Uma companheira, um companheiro, né? Mesmo que seja para tirar o companheiro da outra, a companheira da outra, me interessa muito. O importante é que Deus pode atender a essa sua, né, a essa sua vontade de ter um companheiro. Por que eu dou esse exemplo dessa maneira tão irônica? Para dizer exatamente que esse tipo de pedido, que corresponde a promessas que as lideranças religiosas estão fazendo, não passa necessariamente por um critério ético. As pessoas pedem, né? Então, nesse tipo de religião, cabe um professor universitário, cabe um operário metalúrgico, cabe um traficante, cabe um gigolô, cabe uma prostituta, ou seja, as religiões não se preocupam mais com a conduta de vida das pessoas. As religiões pensam em oferecer para as pessoas uma experiência religiosa aqui e agora, e, na melhor das hipóteses, isso elas conseguem. As pessoas saem convictas de que tiveram essa experiência. E ousam um pouco mais, né? Ousam prometer curar a sua miopia, ousam prometer que vão curar a AIDS, ousam prometer que vão curar uma série de coisas. Ousam, mas as pessoas continuam insistindo em que é possível, né? Então, vocês vejam, este quadro, né, que eu pinto para vocês é o quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Tudo isso que eu falei no final, e que é uma maneira de descrever o que, no fundo, as pessoas estão fazendo da sua religião, porque é isso que está acontecendo, tem a ver com o fato, voltando para o início, com o fato de que nós estamos vivendo, no Brasil, um período de liberdade religiosa intensa, o que é, digamos, em termos culturais, uma coisa inteiramente nova. Nós estamos passando por essa experiência de uma maneira coletiva e nós não estamos nos dando conta disso, né? Não é só que nós somos diversos. Ser pós-tradicional é saber, é ser diverso e saber que você é diverso, né? Não é simplesmente somos diversos, não é simplesmente uma diversidade dada em primeira mão, não. É uma diversidade assumida como uma coisa interessante, como um bem, como um valor, né? E assumida de uma maneira. Somos diversos. Eu sou diferente de você. Graças a Deus, né, eu sou católico e você é evangélico, né? Graças a Deus eu sou espírita, não sou como você, que é evangélico, que é católico, né? Graças aos deuses, eu sou do candomblé, não sou como vocês, certo? Tudo isso começa a criar uma diversidade que a sociologia, talvez alguns estejam acostumados, outros não, chama de reflexividade. Ou seja, nós estamos vivendo um período em que somos diversos, imaginamos, às vezes, que somos muito mais diversos do que somos, né, que é o espírito meu de ter exposto esses dados do censo para vocês, que a nossa diversidade é muito mais bonita, muito mais interessante do que, de fato, a gente está constatando pelas tabelas do censo. Somos diversos e queremos ser diversos. O Brasil sempre foi diverso em termos religiosos desde os tempos da colônia, quando chegaram os colonizadores ibéricos, né, os portugueses católicos, e impuseram a religião católica no Brasil. E a religião veio como religião oficial da coroa. Mas havia os índios,
daí a pouco chegaram os escravos, começaram a haver algumas missões, né, algumas invasões de protestantes, huguenotes, né, franceses, holandeses, etc., etc. Vem a presença de repente, judeus, né, enfim, judeus disfarçados, mas chegam judeus. Então, a diversidade não é necessariamente novidade. Mas qual era o modelo brasileiro? O modelo brasileiro, muito influenciado pela Igreja Católica, é o seguinte: não mexe, não fica forçando muito a barra, dizendo que somos muito diversos, porque enquanto as pessoas não se derem conta de que as religiões são muito diversas, cabem todas dentro da Igreja Católica. Isso criou o chamado modelo sincrético, ou seja, as pessoas misturam em si, na sua prática, diferentes possibilidades religiosas. Então você é católico, mas também não custa nada, você é um pouco kardecista, o outro, se não é kardecista, é mais chegado na Umbanda, o outro, se não sei, enfim, existem diferentes possibilidades, ou numa corrente nova era, e assim por diante. Isto é o chamado modelo sincrético, muito parecido com aquilo que, no plano das etnias, das relações raciais, se chama de assimilação. Assimilação, não sou eu que vou dizer para vocês, vem de assemelhação, né? Vem de similar. Né? Assimilar é tornar semelhante. Então, nós tínhamos uma diversidade religiosa no Brasil que, na verdade, todo mundo se achava meio parecido. Né? Enfim, nada de muito conflituoso. Bem, quando eu passo da religião e vou para esse terreno das relações raciais, imediatamente vem a ideia do chamado melting pot, né? Ou seja, o cadinho de raças. Né? Então nós tínhamos um cadinho religioso também. Tudo era jogado dentro de um grande caldeirão chamado Brasil, né? E ali você misturava todos os ingredientes, né? Cozinhava, cozinhava, cozinhava. No fim, você tem uma grande sopa que você não sabe mais o que é a batata, o que é a cenoura, o que é a salsinha. Quer dizer, tudo se diluiu, né, num grande melting pot. A novidade para nós hoje é que a presença dos protestantes e, sobretudo, o crescimento dos protestantes agora no meio popular traz uma outra ideia de diversidade religiosa. Traz uma ideia não mais de sincretismo, mas de pluralismo religioso. Ou seja, as igrejas protestantes, as lideranças religiosas protestantes são muito mais exigentes em relação às pessoas poderem seguir outras religiões ao mesmo tempo que seguem aquela igreja. Vocês sabem disso. Né? Ou seja, há uma exclusividade, há uma ideia de que você só pode ter uma religião, você só faz parte de uma igreja. Não tem sentido você ficar misturando na sua vida diferentes religiões. Então começa-se a solapar a ideia do sincretismo e passa-se para uma ideia que ajuda muito nessa nossa experiência de estarmos vivendo uma sociedade pós-tradicional, e no nosso caso, pós-tradicional também nesse aspecto, que a diversidade passa a ser pensada agora como uma coisa pós-sincrética. Então isso é muito interessante em termos sociológicos, porque o que significa? Significa que agora você tem uma parcela grande, já bastante significativa, da população brasileira que sabe que religião é uma só. Isto não diminui a diversidade da nação como um todo, mas dá uma outra percepção do que significa a diversidade. Dá uma percepção exatamente de alteridade, quer dizer, eu sigo a minha religião, você segue a tua. Você não me convida para a tua e eu te convido para a minha. A não ser que você queira passar definitivamente para a minha, ou você esteja querendo que eu passe para a tua. Quer dizer, é uma outra ideia. Né? Então,
o nosso sincretismo tradicional, que foi a maneira como o catolicismo, como religião dominante, né, conseguiu, digamos, um equilíbrio brasileiro, né, entre as diferentes manifestações religiosas não católicas, com o protestantismo passa a sofrer um abalo bastante grande, porque o protestantismo vem trazer agora o modelo não mais do melting pot, né, do caldeirão onde você dissolve todos os ingredientes da sopa, mas eu já andei lendo por aí numa certa literatura evangélica, né, e a coisa estava em inglês, não é mais um melting pot. Agora, o Brasil tem que ser visto religiosamente como um salad bowl, ou seja, uma travessa de salada, onde alface é alface, o tomate é tomate, o palmito é palmito, né, o coraçãozinho de alcachofra é coraçãozinho de alcachofra, e assim por diante. Ou seja, você não dilui tudo, né, numa diversidade assimilada, né, assemelhada entre todos. Mas agora você mantém as diferenças, ou seja, agora aquilo que não é a minha religião é uma outra religião, uma religião do outro, não é minha. Né? Você aumenta a ideia de alteridade presente na constatação ou na experiência de uma diversidade religiosa brasileira.